Paz, bem e esperança da parte do nosso Deus. Eu quero agradecer ao Reverendo Amorim e à Igreja em Tapajipe por esse convite e esse momento tão bom de partilharmos um pouco da palavra do Senhor. O texto que eu trouxe para que nós refletíssemos é o Salmos 32. Lembrando que hoje é o primeiro domingo da Quaresma, façamos então a leitura desse texto que para mim é um texto belíssimo e que serve para que a gente pense um pouco em nós, na nossa vida e possamos experimentar um pouco mais dessa graça da amorosidade divina que é tão presente na nossa vida diariamente. Leiamos o Salmo. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calhei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de ti poder achar, até no transbordar de muitas águas. Estás a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que se não te atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Esse salmo fala sobre perdão. Perdão. E quando eu leio esse salmo particularmente, a gente vai percebendo o quanto o pecado pesa em nós. A culpa por nossos erros e tropeços nos tiram a força e nos cansam. Esse cansaço é tão grande, tão forte, que muitas vezes tiram o sono e a vontade de viver. Mas nós precisamos lembrar que, ao morrer por nós na cruz, Jesus nos lava do pecado e nos concede uma nova oportunidade. É por isso que ele diz que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. É por isso que ele olha para aquela mulher e diz: se ninguém te condena, vá e não peques mais. É uma nova oportunidade. Ele carrega sobre si o peso de nossas culpas. E aquilo que nos separava dele
a partir daí, é vencido, não existe mais. E como mulher, particularmente, eu posso afirmar que o peso da culpa é muito maior em nós e que é muito difícil se livrar dele. É um processo diário de buscar cada vez mais intimidade com Deus e compreender um pouco a construção da sociedade, as tradições que as sociedades foram estabelecidas, o patriarcado que constrói a sociedade e fazer essa reflexão tanto a partir da caminhada espiritual, da fé, como também a partir da razão, para que assim entendamos que a religião, durante muito tempo, e ainda hoje, e a sociedade, trouxe sobre nós um peso maior da culpa. Mas aí a gente pergunta, por que que o pecado persiste? O pecado continua existindo, claro, ele faz parte da humanidade, é verdade. Mas o que nós precisamos entender em Jesus é que o pecado não tem mais a última palavra. E o salmista vai trazer isso de forma belíssima, porque nós podemos confessá-lo. Sim, o pecado continua, tenta nos atormentar, tenta tirar a nossa paz, mas nós podemos confessá-lo. E confessar é um ato de coragem. Confessar é um ato de amor. Confessar é um ato de esperança. Coragem, porque nós assumimos as nossas fraquezas, a nossa fragilidade, os nossos erros. Amor a Deus, pois nós confiamos nele e no amor dele por nós e no que ele faz por nós. Acolhemos melhor, reconhecemos que sem Deus e sem esse perdão, definitivamente nós estamos perdidas e perdidos. E esperança. E aí a gente lembra de Jeremias, Lamentações, inclusive texto como base para o ano de 2022. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, confessar é um ato de esperança, porque oportuniza para a gente a conciliação com Deus e com as pessoas que nós magoamos e ferimos e que também nos magoaram e nos feriram durante a caminhada. E aí, pensando na quaresma, a gente lembra que a quaresma precisa ser também um olhar para fora, para dentro, mas para fora, um olhar para o coletivo. Precisamos pensar nas pessoas que encontramos ao longo do caminho, nas pessoas que machucamos ao longo do caminho e nas pessoas que nos machucaram ao longo do caminho. Mas pensar a partir do ato do perdão. E nós sabemos que perdoar é difícil. Mas quando lemos também a oração do Pai Nosso, somos desafiados a receber o perdão de Deus e a perdoar as pessoas. O que nós precisamos lembrar a partir do texto bíblico, da leitura, é que não é Deus quem nos castiga. Somos nós, ao não confessarmos o nosso pecado. O pecado pesa, castiga, maltrata. Deus perdoa, Deus purifica.
Deus alivia. Deus, como diz o salmista aqui no salmo que lemos, é o lugar que nós nos escondemos, nos refugiamos. É onde obtemos de volta a alegria de viver, a alegria para viver. É o caminho da fé, da esperança, do distanciamento da culpa, da leveza para a caminhada. Deus é o nosso guia. E ao confessarmos nossa culpa, nosso pecado, nós ganhamos perdão e força para continuar a nossa jornada. E experimentamos esse amor que nós não conseguimos compreender, transbordando dentro da gente. Lembrando que março, nós iniciamos agora a quaresma, mas também refletimos sobre a história das mulheres, mês das mulheres. Então, para finalizar, que nós possamos fazer desse período realmente um período de autodisciplina, autoconhecimento, autorreflexão. Saindo da nossa zona de conforto, confessando nossos pecados e semeando amor, perdão e igualdade entre homens e mulheres. Que ela, a Trindade Santa, nos ajude, nos conduza e nos fortaleça na caminhada. Que ela continue nos conduzindo ao caminho da confissão, do perdão e da vida, que só ela, a Trindade, pode produzir em nós, mulheres e homens. Amém.